Nostalgia. A cópia original do Astro Boy e seus usos indevidos. Tá preocupado. Não conheço Esse Astro Boy tá colorido, tô preocupado. Esse é o Astro Boy 2003, né? Aham, 2003. Tá, vamos lá. Você provavelmente conhece o Astro Boy, figurino Conheço. extremamente importante para a história dos animes, que não foi apenas um grande sucesso no Japão. Vai sair pela JBC, hein? Esse ano. Esse Mas você não pode fazer ano. essa propaganda aí, Matheus. Oi? Por que você tá fazendo propaganda? Eu não tô fazendo propaganda, guerreiro. Eu só estou falando que um mangá clássico finalmente vai ter uma versão disponível em português lançada pelos nossos parceiros da JBC. E eu digo isso sem ironia nenhuma, eu acho o lançamento mais importante da história desse mercado brasileiro de mangás. Não, com certeza. Então, assim, fiquem de olho. Eu vou ficar de olho. Pra minha amiga JBC me mandar a edição e eu poder dar uma lida, finalmente dar uma lida em Astro Boy. Gostava mais quando eram pobres? Bruno, eu quase cortei, hein? Eu quase cortei, mas em respeito ao seu estado eu vou ficar quieto. E não só isso, ele também ganhou vários remakes com o passar das décadas, ganhou até um filme em 3D, além de mangás. Mas tem um fato que confunde muito as pessoas. Você tá vendo esse personagem aqui? Muito parecido com o Astro Boy, não é mesmo? Muitos até pensavam que se tratava de fato do Astro Boy, mas com um design diferente. E se eu disser pra vocês que na verdade ele é uma cópia do Astro Boy, e é uma cópia criada pelo próprio Osamu Tezuka? No vídeo de hoje... Então não é uma cópia, né, amiga? Vamos lá, porra. Caralho, é o famoso autoplágio. É o autoplágio, exato. É o autocopismo que o Togashi manja muito. E o Mashima também, né? O Mashima, o Kurumada. Porra, ia ser muito foda alguém fazer, tipo... Você sabia que Cavaleiros é uma cópia? E aí você vai ver e o cara tá falando. É porque, na verdade, o Kurumada ele já tinha feito Ringen Kakeru antes. E é basicamente o mesmo personagem. Muito foda. Vamos nos relembrar um pouco desse anime, falar a respeito de sua cópia e de alguns usos indevidos do personagem. Antes de mais nada, vamos nos relembrar aqui Meu Deus, que jogo feio! da história do Astro Boy. O Astro Boy, ele é um anime de ficção científica que é ambientado em um mundo todo futurístico, onde os humanos convivem com robôs. Futurístico me pega um pouco, eu vou dizer. Não queria ser assim. O foco do anime é no Astro Boy. Aqui eu tô falando Por causa da gramática? para as pessoas reconhecerem o personagem, porque às vezes algumas pessoas é uma coisa que eu já... tinha o nome, né, que era Atom, mas aqui eu estou chamando de Astro Boy, ok? Pra ficar algo mais simples e que todos entendam. Que é um robô criado pelo chefe do Ministério da Ciência, o Dr. Tenma, porque ele queria substituir o seu filho Tobio. O seu filho, o Tobio, faleceu durante um acidente de carro e o Tenma queria construir um robô cena, que fosse inclusive, extremamente semelhante ao seu filho. A gente não levantou isso na época, mas é a cena do Rap morrendo, né? Não é bem zero. Constrói um Astro Boy que é semelhante ao seu filho e ele tratava com carinho, com afeto, da mesma forma que ele tratava o Tobio. Só que ele foi percebendo que, bom, por mais que seja semelhante e tudo mais, não conseguia ainda preencher o seu vazio. E depois o Kubrick plagiou no Inteligência Artificial, né? Ser um robô, ele ficaria daquela forma para sempre, diferente de uma criança que chega e cresce, se torna um adulto. Então o Tenma acaba rejeitando a sua própria criação e o vende para o dono de um circo chamado Hameg. Só que bom filme, circo, Inteligência Artificial. Infelizmente, ele não era tratado não gosto com muito, carinho e afeto. O Ochanomizu assistiu uma Se ele tivesse 5 minutos a menos, bom filme. Ele queria ficar com o robô. Não gosto dos alienígenas, não? Se recusa Não gosto. a entregar o robô para ele. Porém, um dia acontece um acidente no circo que acaba pegando fogo e os robôs do circo salvam várias pessoas. E após esse evento, os robôs acabam ganhando direitos iguais aos humanos. E finalmente, Ochanomizu consegue a guarda do Astro Boy. Novamente, o Astro Boy recebe um tratamento de carinho, de afeto, e o Ochanomizu... Virou uma narração. Sim. Sabe o que isso parece? O quê? Pluto. Putz! Não acredito. Disso ninguém fala. Porra. Quando o Urasawa copiou... O foda é que isso não é nem a primeira vez que ele copia o Osamu Tezuka, não tem essa pica. É, então. Dr. Tenma. Exato. Cadê?
Miso percebe que ele tinha poderes e habilidades superiores, além da capacidade de expressar emoções humanas. A partir daí, o Astro Boy começa a combater o mal, combater o crime pelas Muito foda a metralhadora na bunda. né, sendo boa parte deles robôs que odiavam os humanos, mas também alguns episódios contavam com aliens sendo os vilões. Não é a Xuxa. Sim. Não é muito engraçado que esse é o negócio favorito da vida do Hit, assim? É um pouco. Que caralho do céu. Ele é muito velho. Ele é um idoso, né? Porra! Porque Porra! o outro mangá favorito da vida dele é Ashton no Joe, que é igualmente idoso. É. Hajime, na verdade, mas sim. Tem emoções, assim como os humanos. Sim, ele é um robô, mas ele tem coração, uma mente, um espírito, uma alma. Isso é Kokoro. Pronto, agora explicado pra vocês de uma maneira bem resumida a história do Astro Boy, vamos comentar um pouco a respeito de suas obras, porque essas informações também são muito importantes para o desenrolar do vídeo. Muitos acham que a primeira obra é o mangá de 52, mas não é bem assim. A primeira obra se chama Atomo Taishi, que foi um mangá escrito pelo Osamu Tezuka, que era serializado na revista Shonen, e isso de 1951 a 1952. E foi a partir desse projeto que surgiu o Astro Boy. Aí sim, em 1952, nós temos o Tetsuwan Atomo, que é aquele mangá do Astro Boy que teve várias edições, que foi de abril de 52 a março de 1968, e foi a partir desse mangá que eles fizeram várias adaptações para a televisão. E aí vocês devem estar pensando que depois desse mangá surgiu o anime. Mas não é bem assim. Antes do anime, tivemos um live action do Astro Boy. Eu já falei a respeito dele em um vídeo meu falando a respeito de mídias perdidas japonesas. E esse tokusatsu foi transmitido de 7 de março de 59 a 28 de maio de 1960. Pô, eu quero assistir, hein? Mandou R$5. Não vai dar, né, mas- Calvo Abreu fala se tu acha anime besteira. Muito obrigado, Tartarugano, R$5. Calvo Abreu, fala se tu acha anime besteira. Parem de mandar vídeos velhos, gente. Vamos mandar uns vídeos bons. Impossível que o Katon não tenha lançado nada. É um vídeo de 5 minutos? Em 5 Sim. partes. A série fez um grande sucesso no Japão, só que o Tezuka não gostou muito do resultado. Ele dizia que estava muito distante da obra original, e foi essa decepção dele que resultou... Como? Tá igualzinho. Tezuka era chatão, né? Ah, sim, né? Ele falou que o cara desenhava mal e o cara não tinha uma mão, pô. Tá maluco? Ai. Velho, broxa. na criação do anime do Astro Boy, porque ele queria fazer algo que ficasse mais fiel ao mangá, embora muitas pessoas tenham gostado sim do tokusatsu. Tanto é que ele até pensou em criar um outro tokusatsu do Astro Boy lá por volta de 1972. Agora sim, nós vamos para o anime de 1963, que estreou no dia 1º de janeiro desse mesmo ano, e essa foi a primeira série animada popular de televisão japonesa que incorporou... Eu não sei muito bem o que isso tem a ver com a intro, mas vai. Mundialmente como anime. Ela tá explicando o que é o Astro Boy, pô. O deus dos animes. Os personagens do Tezuka aí. Você tem o Astro Boy, o Pato Donald. O Pato Cabeludo, o Sr. Metrópolis. O Sr. Metrópolis, sim. Ali embaixo no canto é o Cyborg 009. Verdade. O Simba, não preciso nem falar, né? E ali em cima ali, ó, só o bigodinho ali do Dick Vigarista. Sim. Animes, dos mangás por muitas pessoas. Ele foi oficialmente ao ar de janeiro de 63 a dezembro de 66, tendo ao todo 193 episódios. E olha, o negócio foi tão popular que na época ele era assistido por quase metade da população japonesa que tinha acesso a uma televisão. Todo mundo, de adultos a crianças, para assistir o Astro Boy. Quanto à sua exibição no Brasil, existem as seguintes informações. Existe essa grade televisiva de 1967 que, segundo ela, o Astro Boy teria sido exibido na sessão das da Rede Globo, junto de outros desenhos. Porém, não existem mais outras informações que confirmem isso com precisão. Muitos acreditam que talvez houve um equívoco e se tratava de outro anime, outro desenho, mas não de fato do Astro Boy. Há pessoas que dizem que essa versão nunca foi exibida no Brasil, sendo apenas exibida a versão de 2003. É meio difícil achar informações sobre esse tópico na internet, então eu preciso assistir a versão dos anos 80. Caso você queira dar a sua opinião ou caso você tenha
tenha mais informações com É a única que eu tenho interesse, assim. sua exibição na TV. Ah, de 2003 Aí é nós bom. vamos para o anime de 1980. É o último filme, é o último anime em película, só né, que de dessa 2003. vez produzido a cores, porque a primeira versão ela foi toda produzida em preto e branco. Porém, essa série colocava mais foco nas habilidades robóticas do Astro Boy, e alguns dizem também que ela tem um tom assim mais sério do que o anime anterior. Lá nos É mais Estados sério. Unidos, em 1987, o Astro Boy também ganha uma série em histórias em quadrinhos. E também Nossa, nós que temos o desgraça. anime de 2003. Eu já assisti alguns episódios dublados. Esse anime ele foi criado para comemorar a data de nascimento do Astro Boy, além de comemorar o Agora, quem venceu no final? Porque o Cyborg 009 de 2003 era muito mais foda. Muito mais. Ah, mas aí o Shinomura é muito mais foda que o Tezuka, né? Isso precisa ser dito. Precisa, né? Fato. Tezuka é o maior autor da história que nunca fez um mangá bom. Verdade. É o Stephen King 40º japonês, né? aniversário do anime na TV. Ele foi Fato. baseado na obra original, porém a animação estava mais modernizada, tinha uma qualidade melhor Ué. e também contava com um lado mais sério e dramático. E ao todo contava com 50 episódios. Aí nós temos um mangá chamado Pluto, que foi publicado de 2003 a 2009 e também é baseado na obra original. Porém, ele foca mais precisamente no arco da história O Maior Robô da Terra. Essa história tem um clima de suspense, onde nós temos um detetive Tanto corrobora com a nossa opinião, guerreiro, que precisou um autor bom melhorar a história. Isso é verdade, isso é verdade. E ele pensou, porra, fazer desse moleque, foda-se, fazer do robô pica alemão. É, caralho. Calvo. Robô calvo alemão. Porra, Pluto é muito foda. Puta, é muito foda. da Europol que tenta resolver o caso de uma série de mortes de robôs e humanos. Aí nós temos aquele filme em CGI do Astro Boy, Esse filme não é que é bom de não, hein? 2009, que ele foi dublado pelo... É do Zemeckis, né? Vocês lembram disso? É? É do Zemeckis. Eu acho, tenho quase certeza. Pera, quê? Que ele foi dublado pelo Rodrigo Faro. Vocês lembram disso? Pra mim tá bom, pai. Ei, Ori, acho que a gente vai ficar muito tempo junto. Junto? Mas Que mundo é esse? se você vai ficar em casa comigo, como é que vai ficar seu trabalho no ministério? E aí nós temos... Porra, alguém paga isso pelo santo amor de Deus. Pro Hit assistir. Por favor. Por favor. Muito foda. Por favor. Mas tem cara dublado. Não, por favor, né? Dublado, porra. É a prequel do Silvio, sim. um outro mangá que é Atom The Beginning, que é de 2014, que é uma série de mangá japonesa escrita e ilustrada por Tetsuro Kasahara, e também tem contribuições de Makoto Tezuka e Masami Yuki. Além disso, esse mangá também ganhou uma adaptação em anime. Eles dizem que essa história é uma prequela que retrata os acontecimentos até o nascimento do Isso é bom? Boy. Só que, conforme a história Não, vai né? avançando, eles dizem que tem algumas Não, o anime é diferenças bonito, pô. com a história principal do Astro Boy. Não, e né? só mais Não. tarde eles revelam que, na verdade, né, essa história desse mangá se passa em um mundo diferente com uma história diferente. 仲良く寛容くかっこよくみんなで踊るロボタウンキッズ Mas agora, vamos voltar lá pra essa cópia aqui do Astro Boy. Eu me lembro que tinha uma pipoca doce, eu acho que era pipoca doce, enfim, que tinha a estampa desse personagem aqui. E eu, na época, eu era tão A gente precisa falar isso, né? O Tezuka, ele é um excelente designer de mascote de pipoca doce. Fato. Botar uma princesa cavaleiro numa pipoca doce? Porra! Acho que dobrava as vendas. besta que eu achava que tinham desenhado daquela forma pra não dar problema de copyright. Eu achava que tinham desenhado daquele jeito parecido. É que vocês têm que entender que vocês são tudo esperto, vocês são tudo inteligente e conhecido. Vocês sabem o que é Astro Boy. Eu não acho que a maioria das pessoas sabe o que é Astro Boy, gente. Não. Pra não dar problema nenhum, que eles queriam colocar o Astro Boy, só que com medo de dar processo, eles criaram essa arte. Eu não sabia da existência desse anime na época, fiquei sabendo tempos depois. O nome era Pipocas Panda, é só no Brasil que Do acontece anime? esse tipo de coisa, né? Esse personagem específico é o Menino Biônico, que ganhou o seu anime, que foi exibido originalmente de fevereiro de 77 a setembro de 77, contando ao todo com 27 episódios. Agora eu vou explicar um pouquinho pra vocês a história desse anime do Menino Biônico. Agora, que o Menino Biônico é muito mais foda que o Astro Boy, todo mundo sabe, né? Pô, achei feio. Com todo respeito ao menino biônico. É muito feio, caralho. Mas
história se é passa tipo em 2015 e nós o temos Gonagai, o porra, Marty, que que é escreveu um 7 menino robô histórias, criado por só que dois na verdade tem cientistas, 70 mangás. o Dr. Yama e o professor Kawa, que criou o cérebro. O Yama criou o corpo e o Kawa criou o cérebro do personagem. Porém, o Yama queria que Marty fosse um robô usado para fins militares. Já o Agora que Kawa isso aí é queria só que ele Mega Man, tivesse isso ninguém fins fala, né? pacíficos. O Então ele robô coloca biônico. um chip no cérebro eletrônico do Marty que o faz ter essa personalidade bondosa, da paz. E quanto à dublagem do menino biônico, ela foi bem parcialmente encontrada. Muito bem. Este é o último. Está vencido. Puxa vida, parece que eu fui um pouco descuidado. Se eles fossem robôs inimigos, teriam despedaçado você, entendeu, Marty? Disse que quando encontrou o cachorro, foi em seguida atacado, não é mesmo? Isso quer dizer então que se Marty ficar com o cachorro, poderá ser novamente atacado? Dizem que por conta de um incêndio que aconteceu na Record, as fitas do menino biônico foram todas destruídas. Essas fitas contavam com a dublagem brasileira e apenas um episódio dublado foi encontrado, que é o episódio número 4. E olha que louco, sabe o Tenma, aquele que perdeu o filho? Sei. Ele aparece no penúltimo episódio de Menino Biônico como um homem triste que perdeu a esposa e o filho e tenta viver. Ah, então esse é o Fire Force do Astro Boy. Ele tenta sequestrar o Marty pra fazer dele o seu filho adotivo. Só que o Tenma se envolve com um cientista que tenta roubar a sua fortuna no final, e no final quem o salva é o próprio Marty. Mas agora pensando bem, por que cargas d'água o Tezuka fez uma cópia do Astro Boy? Se ele já tinha o Astro Boy que fazia sucesso e não só no Japão, então por que ele teve que criar um personagem que é praticamente uma cópia do seu próprio personagem? Agora eu vou explicar essa história aqui pra vocês, tá? O estúdio de animação do Tezuka, o Mushi Productions, veio à falência. Sendo assim, o Tezuka teve que trabalhar como diretor de animação da Toei Animation durante um tempo. Já nessa época, ele queria produzir uma adaptação do Astro Boy, só que em cores. Porém, devido a dificuldades financeiras da Mushi, ele perdeu os direitos autorais de alguns de seus personagens. E o que acontece? Ele estava trabalhando para a Toei, certo? A Toei deu um prazo para ele para que ele produzisse um anime. Ele tinha que respeitar esse prazo. Então, por conta desse prazo imposto ao Tezuka pela Toei, ele não conseguiu a tempo os direitos dos seus personagens de volta. Então, ele não teve outra escolha. Ele tinha um contrato com a Toei tava lá, ó, é pra ontem, hein? O anime é pra ontem. E ele não podia usar alguns personagens do Astro Boy, então o que ele teve que fazer? Sim, ele teve que criar uma cópia do seu próprio projeto. Mas não é então o que ele fez? Ele pegou o Astro Boy, Ela acabou de explicar que é uma cópia, guerreiro. né? Mudou algumas coisinhas e fez uma história parecida. O próprio Tezuka não gostou muito dessa ideia, mas ele não tinha outra opção, tanto é que esse anime teve apenas 27 episódios, porque dizem que ele não estava tão animado com a produção desse anime do Menino Biônico. Quando o anime começou a ser exibido no Japão, muitas pessoas acharam estranho. Esse é o Mighty Number 9 do Tezuka. Astro Boy original e não uma cópia dele. Mas apesar disso, muitas pessoas também gostaram dessa produção, entenderam o ocorrido e levaram numa boa. Depois de alguns anos, ele conseguiu com sucesso todos os direitos autorais de todos os personagens do Astro Boy, e aí ele fundou a Tezuka Productions. Lá em 1980, nós temos aquela adaptação do Astro Boy em cores. Agora vamos falar de cópias do Astro Boy, só que juridicamente não tão legais assim. Porra, muito foda esse Astro Boy. Esse aqui é um Astro Boy de muro de escola. Muito foda, tá maluco. Sim, né? Não foi algo criado pelo Tezuka. Inclusive, o Tezuka ficou bem brabo com uma dessas criações aqui. O foco agora são nos mangás ou revistinhas. Vocês vão me entender melhor, né? Mandou R$9. Explicando aqui pra vocês. Caton Mas eu vou diz que começar Rock falando a Lee respeito de perdeu uma pro edição em roteirismo. quadrinhos. Muito obrigado, Tartarugando. Caton diz que o Rock Lee perdeu pro roteirismo. Nós gosta disso. Pela Gold Key. Em 1965, uma empresa americana de quadrinhos chamada Gold Key publicou o seu primeiro quadrinho chamado Astro Boy, que era baseado no desenho que já era exibido lá nos Estados Unidos e também era um sucesso entre as crianças de lá. Porém, eram novas histórias que não tinham nada a ver com anime ou mangá. Quando o Tezuka ficou sabendo de tudo, ele ficou bem brabo. Por quê? Porque ninguém chegou lá e negociou os direitos do Astro Boy com ele, ninguém chegou e falou: olha, pretendemos
queremos fazer histórias em quadrinhos do É, Astro Boy, então. simplesmente não consultaram Tezuka ficou puto porque ele não tava ganhando uma grana. com o personagem. Sendo assim, o Tezuka chegou e falou que se tratava de pirataria e uma violação de seus direitos autorais. E depois que o Tezuka chamou a atenção da Gold Key, eles cancelaram essa revistinha em quadrinhos. No Brasil tinha isso pra caralho. Tinha quadrinho de Street Fighter, tinha quadrinho do Mega Man. Nos Estados Unidos, uma série em quadrinhos. Mas aí já era outra história. Era algo oficial, diferente desse quadrinho. E esse não foi o primeiro caso. Nós também tivemos um caso argentino de uma revista Pô, o Astro Boy argentino. Publicada pelo editorial Mopassa, que publicou uma revista em quadrinhos chamada As Fantásticas Aventuras do Astro Boy. E cara, nada estava relacionado com o anime nisso aqui. Isso aqui é muito bugado do começo ao fim. As histórias não estavam fiéis ao enredo do anime e do mangá. Porra, vai se fuder. Eu quero ver o Astro Boy contra o satânico Dr. Cresta, porra. Ele conta com essa estética bem feia aqui, né? Convenhamos. Sejamos sinceros. Olha isso aqui. Nessa versão, o Astro Boy foi resultado criativo do professor que eles chamam de Elefante. O naipe do nome que dão pro cara. Ah, agora eu entendi! Isso tudo a pedido do inspetor de polícia para combater uma crescente onda de crimes, que as histórias eram bem sem pé nem cabeça, tanto é que em uma história, os vilões eram uma versão interespacial dos Três Patetas. É muito bugado, é muito viajado. O roteiro era de um tal de Jorge Morhaime. Muito foda, porra. Ele é River ou Boca? Não sei, mas ele é Milley com certeza. E os desenhos foram criados por um ucraniano que morava na Argentina, que É a versão do Dão do Astro Boy, sim. Um argentino chamado Carlos Paura. E por que eu falo aqui revistinha? Porque assim, ela sofre várias alterações em seu formato. Ora ela tem um formato assim mais mangá, né? E outras ela é só uma revistinha com atividades pra colorir. É algo bem sem pé nem cabeça mesmo. E muitos acreditam que eles só fizeram isso aqui por causa do dinheiro. Porque o anime tava fazendo... Nem fudendo. Nem fudendo que o nosso Jorginho não fez isso por amor. Ah, não. Nada é sagrado mesmo. É o famoso dinheirismo, né? Fazendo sucesso na Argentina, e aí eles resolveram criar isso aqui só pra fazer dinheiro em cima das crianças inocentes, porque a história não tinha nada a ver, os desenhos tudo feio, e um dia você lia uma história e do outro você comprava uma edição que você tinha que ligar os pontos e colorir o Astro Boy. E claro, né, eles não tinham adquirido os direitos. Eles não tinham entrado em contato com o Tezuka nem nada. Chegaram e falaram, ó, vamos ganhar dinheiro em cima do Astro Boy, e é isso aí. Juntaram aí uns cartunistas argentinos, criaram várias histórias alternativas e viajadas do Astro Boy e deu no que deu. Agora, eu não encontrei informações se o Tezuka chegou, deu processinho neles, qual foi o fim dessa revistinha bugada, mas se você tiver mais informações relacionadas a isso, comente aqui também. E bom, gente, esse vídeo vai se encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Então tá aí, pra quem não... Boy, conhece bem a respeito do anime. Não conheço, mas vou conhecer com os nossos parceiros da JBC que vão, né, lançar o mangá e eu com certeza lerei. Tudo mais. Tem alguma informaçãozinha que você gostaria de comentar aqui, que de repente eu não comentei muito a respeito? Pode comentar aqui embaixo. Fica... O Astro Boy tem metralhadoras na bunda. Essa é uma informação que eu acho que faltou no vídeo. Fica à vontade. Nesse vídeo é só. Nós nos vemos na próxima e tchau, tchau. Então tá aí. Claramente, né? É um vídeo que ela queria só fazer um vídeo falando sobre Astro Boy. Ela teve que puxar um ângulo um pouco mais interessante pros cliques, né? Que deu certo. Mandaram um vídeo pra gente. Mas aí, quem não conhecia Astro Boy agora conhece. O Astro Boy argentino também. Confesso que eu não conheço este canal. Mas eu vi que ela tem um vídeo do Crazy Frog. Porra, falando em INSS,